Estamos de volta com o tema Zika, com o Dr. José Ivan esclarecendo as dúvidas sobre essa doença que lamentavelmente nós temos enfrentado na época de verão. Dr. José Ivan, nós vivemos numa sociedade muito competitiva, né? E significa que os nossos cidadãos têm que ser cada vez melhores em vários aspectos. E no aspecto mental, ou seja, capacidade cognitiva, raciocínio, agilidade, habilidade mental, é fundamental e faz a diferença. E nós sabemos que essa doença Zika, esse vírus, ele compromete o sistema nervoso do feto. E nós temos tido aí quase que uma epidemia de microcefalia, ou seja, cérebro pequeno, cabeça pequena. Por que isso tem acontecido? O vírus, ele tem um neurotropismo, ou seja, ele gosta do sistema nervoso, tá certo? E uma vez ele gostando, lá ele prolifera e destrói praticamente as estruturas do sistema nervoso. Então, o cérebro que tinha que crescer e acompanhar o desenvolvimento não acompanha. Se o conteúdo não cresce, o continente também não cresce. Não cresce. A caixa fica pequena, tá certo? E essas crianças nascem com um retardo mental importante. Nascem, às vezes, com problema ocular. E algumas vezes... O problema ocular é cegueira. Com cegueira. E algumas vezes elas não têm a microcefalia, mas têm problema articular importante, tá certo? Isso foi uma descoberta recente, inclusive no Brasil. E a gente vai percebendo que, à medida que você tem o maior número de casos, você vai tendo uma diversidade de manifestações que você não via antes. Então, se a gente olhasse antes... Como se fosse uma doença nova. Se eu olhasse antes, não. A Zika chikungunya são doenças praticamente que dão pouca manifestação, que dão pouca repercussão. Não é verdade. Nós conversávamos agora mesmo, né, no intervalo, sobre a questão da publicação dos indianos. Isso. Eles já tinham citado essas alterações que a gente está começando a ver aqui agora, não? Não. Mas na Polinésia eles citavam algumas e os indianos citaram outras, como, por exemplo, as Guillain-Barré. Eles mostram muitos casos de Guillain-Barré que ocorreram e que é um grande risco de nós termos e que vamos estar despreparados, porque alguns casos de Guillain-Barré vão necessitar de respiração artificial e nós não vamos ter. Então, nós estamos anunciando que poderemos ter um risco de ter uma epidemia de chikungunya, de dengue, e não temos isso. Agora, a grande sorte, Ilva, é que esses vírus, eles se mostraram meio oscilantes. Então, você pode ter um surto importante, você pode ter uma pouca manifestação e, de repente, você tem uma grande manifestação. Não é por intervenção de qualquer medida que tenha sido tomada. É a história natural dele que está assim. E que nós não estamos sabendo direito como isso acontece. Então, Zé, é interessante esse seu aspecto, essa pluralidade de manifestação do vírus, né? E no hospital, a gente tem visto, e este ano nós tivemos pelo menos 2 casos de pessoas adultas, 50, 60 anos, que apresentaram manifestações de trombose arterial, tipo uma vasculite. Uma vasculite. E a única coisa que essa pessoa dizia, agora inclusive tem uma internada, ela dizia assim: doutor, eu tive Zika, depois da Zika começou a ficar preto o meu pé. Começou a progredir, então no final as grandes artérias eram permeáveis, e chegou-se a uma conclusão de que a paciente tinha, na verdade, uma vasculite. Pesquisou-se todas as causas possíveis de vasculite e não se chegou a uma conclusão, e a gente atribuiu a essa possibilidade que a Zika
tenha causado um desequilíbrio imunológico, ativado o sistema de coagulação e entupido essas pequenas artérias da periferia, fazendo com que o indivíduo tivesse necrose. Teve uma que teve que amputar o pé. Infelizmente, a outra amputou a perna. E é interessante que a mulher que acaba tendo isso com mais frequência e com mais traumatismo, vamos dizer assim. Mas voltando à questão da microcefalia das crianças, o senhor já explicou que o tropismo do vírus pelo sistema nervoso, né, faz com que haja lesão e ele não cresce, ele não expande, portanto ele não empurra, vamos dizer assim, a calota craniana e não cresce o cérebro, e claro que a deficiência é grande. Mas o senhor também citou sobre a questão da deformidade articular. E aí também teria um tropismo pela parte óssea. Então seriam duas coisas. Pela parte óssea e principalmente pela parte neuronal, tá certo? Porque o que se está vendo, assim, com muita consistência, é esse neurotropismo, que não é só central, ele é periférico. Periférico também. Periférico também. Tá, e essa deformidade, além de óssea, também poderia ter uma alteração dos nervos periféricos, levando a essa situação. Exatamente isso que você está dizendo. Então, Zé Ivan, é uma doença traumática, vamos dizer assim. Exatamente pela imprevisibilidade dos seus sintomas e manifestações, principalmente das sequelas. O que a gente deve à população? Deixa um recado aqui para a população em termos de prevenção. Médicos que atendem também, eu acho que devem ouvir isso, e a população para ajudar. Como a gente já tinha conversado, hoje a medida mais eficaz é no sentido da proteção no domicílio. O uso de repelentes, o uso de roupas adequadas, principalmente para gestante, calça comprida, roupa de manga comprida, repelente. É preciso lembrar que as crianças, os repelentes adequados estão prescritos acima de 2 anos, na base da icaridina. O nome comercial é o Repelex. Eu falo isso porque... Só tem ele. Ele é o melhor. É o melhor. É o melhor, tá certo? Então essas medidas de vigiar sua casa, fechar sua casa, espantar os mosquitos, não deixar acumular água, tudo isso tem que ser rigorosamente observado. Porque como nós dissemos aqui, discutimos, achar que nós vamos controlar pelo vetor que está disseminado vai ser muito complicado. Então, nós vamos olhar o vetor na nosso ambiente. E isso, naturalmente, não tira a responsabilidade do poder público, que deve continuar combatendo e instruindo a população. De forma nenhuma. O poder público tem que estar em cima, alerta. Lamento não termos laboratório que esteja avançando, dando um sinal de alerta que as coisas estão chegando. Gente, chegamos ao fim do nosso programa, é uma pena, o tempo está esgotado. Eu agradeço muito ao Dr. José Ivan pelos esclarecimentos, pela instrução que passou para nós, e vamos ficar bastante atentos porque nós estamos começando praticamente o verão e estamos expostos a Aedes aegypti, ao vetor que transmite a Zika. E você obedeça, atente para essas observações aqui colocadas. Muito obrigado pela sua atenção.